Olá, meu povo, seja bem-vindo a mais um Papo que Rende com Natália Reis. Sim, quero começar mais esse bate-papo agradecendo primeiramente a Deus a oportunidade de estar aqui, porque se não fosse da vontade de Deus, nada disso estaria acontecendo, né? Então, eu me chamo Natália Reis e hoje estou com uma convidada maravilhosa que vamos abordar um assunto que é incrível, que eu tenho certeza que você vai se conectar bastante. Ou por passar, ou ter passado, ou conhecer alguém que esteja passando. Então, fique atento a esse bate-papo que eu tenho certeza que será incrível. Seja bem-vinda, minha convidada Regina Lourenço. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Como que você está? Muito bem. Tranquila? Tranquila. Porque aqui eu gosto de começar assim, ó, com essa energia positiva. Já trago um mimo pro meu convidado já ficar assim Adorei. Acertei? Acertou. Acertei na... Quem não gosta de um pudim? Um pudinzinho, né? Com cafezinho. Nossa, tudo de bom. Que bom que você gostou, fico muito feliz. Desde já, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você. Sabemos que hoje a gente achar um tempo na agenda da gente para estar conversando com alguém está sendo algo escasso, né? Porque hoje em dia todo mundo está muito na correria e tudo. Então, estar com você, com uma profissional do seu gabarito aqui na minha frente, eu tenho certeza que eu, assim como o público, vai aprender muito. Então, Regina, mais uma vez, seja bem-vinda. E eu vou deixar você se apresentar, porque não existe pessoa melhor do que a gente para falar, né? Um pouquinho da gente, então fique à vontade que o microfone é seu. Tá certo. Eu me chamo Regina Lourenço. Eu sou psicóloga clínica. Eu tenho especialização em análise do comportamento, tenho especialização em Brain Spotting, que é uma técnica de reprocessamento mental. E também tenho outras especializações que não vem o caso, mestrado também, ética, outras, né? Tudo nessa área. Porque eu não sou mais, já estou uma idade mais, né? Então, certamente eu já tenho mais um currículo maior, né? Tem uma clínica aqui em Brasília, né? Sim, é a Eu estou sabendo. É a Ser Pleno Psicologia, localizada no Liberty Mall. E a gente está lá, trabalhando. Tem quanto tempo, Regina, que você tem a clínica? A clínica, eu estou trabalhando com... eu trabalhei com psicologia organizacional durante muitos anos. E psicologia clínica eu comecei em 2009. Nossa, já tem um tempinho, hein? Mas eu sempre trabalhei com pessoas. Mesmo na empresa que eu trabalhava, era com pessoas. Sempre com pessoas. Você sempre gostou da mente humana? Sim. Eu sou apaixonada. Depois que eu comecei aí, já tem um ano, eu comecei nesse desenvolvimento de inteligência emocional, de PNL. E eu falo que depois que você começa a estudar, né, a mente humana, entender mais sobre pessoas, é um caminho sem volta, né? Então, parabéns aí por cuidar, né, de pessoas. E hoje nós vamos abordar um tema que eu acho de extrema importância. É um tema até que eu falo que a gente tem que falar com muito cuidado, porque só quem tem ou já teve sabe o que é a dor, ou quem tem um parente, né, que vê passando por isso. O que é a depressão? Várias pessoas já escutaram falar, mas às vezes não sabe direito o que é a depressão. Então, o que você me diz desse tema, Regina? Então, a depressão é uma doença multifatorial, né? Então, temos várias razões, né? Cada depressão é proveniente de uma causa, a gente tem que estudar, né? Tem depressão por causa de problemas que a pessoa passa, né? Por situações difíceis que a pessoa passa, tem depressão por falta de algum medicamento, né? Depressão por excesso de medicamento. Então, o ser humano é um ser muito complexo e a gente tem que estudar, cada caso é um caso. Lá no seu consultório você consegue diagnosticar. Tem vários pacientes que chegam lá sem saber que está com depressão e num bate-papo você identifica isso? Ou... Sim, eles chegam com mal-estar, né? Não sabe o que é uma depressão.
E aí a gente vai trabalhando com o cliente, vendo os sintomas, né? E refletindo sobre eles, trabalhando sobre eles, né? Quando chega um cliente lá na nossa clínica, a gente tem que estudar o caso do cliente. Por que é? O que ele está sentindo? Ele pode não saber expressar, mas a gente tem a obrigação de analisar o caso dele e ver o que está acontecendo. E explicar para ele o que está acontecendo, né? Hoje está sendo bem falado, né? A questão de saúde mental. Hoje, graças a Deus, é falado. Mas eu lembro antigamente, há uns 10 anos atrás, você falou que o paciente chega lá talvez sem saber o que ele tem. Eu vou te contar uma situação que eu passei há uns, acho que 9 anos atrás, 10 anos atrás. Sempre trabalhei com pessoas, com público, sempre fui muito comunicativa. E um belo dia, estava eu trabalhando ali na linha de frente, trabalhava na Secretaria de Justiça nessa época. E eu lembro uma cidadã vindo até mim e, de repente, só de ver ela vindo até mim, já me causou um pânico. Cheguei no meu supervisor e eu passando mal de não querer que ninguém fale comigo. Eu, uma pessoa, voltando a falar totalmente comunicativa e fazendo isso todos os dias com excelência. Cheguei no meu supervisor, falei que eu tava agoniada, angustiada. Aí ele falou, vai pro hospital. Pra você ver como que a gente não tinha noção do que estava acontecendo. Eu fui pra clínica médica. Cheguei na clínica médica, o doutor Fernando foi me consultar. Eu falando pra ele o que eu tava sentindo. Ele virou pra mim e falou bem assim, então, o que você tem eu não consigo tratar, mas eu vou te encaminhar para um profissional correto. O que você tem é uma síndrome do pânico, o início de uma depressão. Aí parece que abriu um buraco, porque antigamente quem tinha depressão, a gente era como se a pessoa já estivesse morrendo, né? Lá vai a Natália diretamente para uma psiquiatra. Eu que nunca tinha passado por isso, nem sabia direito o que era, mas foi todo um diagnóstico, né, apresentado. É isso que você falou, é um estudo, né, para ver o que o paciente tem, por que acarretou isso. Eu tinha perdido recentemente o meu avô, que era um pai para mim, e eu pensei que tinha ficado tudo resolvido aqui dentro, mas não tinha. E isso, ao longo do tempo, me gerou uma síndrome do pânico. Tive que ficar afastada, tive que tomar remédio durante essa época, com todo esse acompanhamento. Então, eu entendo como que pode alguns pacientes chegar e não entender o que esteja passando. Mas hoje, graças a Deus, existe a internet, né? Para estar aí chegando onde você não... Porque a internet é assim, ela chega onde você não pode chegar. Levando sempre a informação, a clareza. Por exemplo, esse conteúdo, esse assunto vai para o YouTube. A pessoa que colocar lá depressão no YouTube, certamente um dos nossos conteúdos vai aparecer lá para ela. Está nos assistindo e automaticamente é o que eu sempre falo, a gente levar o remédio. Que sejamos sal e luz sempre aqui na Terra, levando uma palavra, que seja através da internet ou o que for, né? Regina, Mas só sobre isso que você falou, essa questão do luto, né? Isso é muito comum. A pessoa, depois de um luto, desenvolver uma depressão. Às vezes, uma tristeza, né? Porque tem diferença entre tristeza e depressão. A tristeza é comum você ficar alguns dias triste, perdeu alguém, algum tempo. É comum, é natural, né? É perfeitamente aceitável. Mas quando ela ultrapassa, né, alguns limites e ela seja persistente, prolongada, aí realmente nós passamos para uma depressão. Se não tiver tratamento, aí a coisa vai ficando cada vez pior. Né? E quando a gente fala assim, porque hoje tem muito acesso à internet, a pessoa deprimida, ela não tem vontade, não tem interesse em buscar internet, em buscar nada, ela perde o interesse pelas atividades diárias, ela perde o interesse pelo que ela gostava. Então fica um pouco difícil para ela identificar essa depressão, se
demorar muito, né? Então, por isso que a gente fala que é importantíssimo os amigos e a família, né? Nessa identificação, né? Para justamente ir atrás de ajuda profissional. Como é que uma pessoa ela pode começar a diagnosticar que ela não tá bem? Porque eu sinto que isso pode chegar meio que pela fresta da porta, né? Devagarinho, sem você sentir. Como que a pessoa consegue identificar assim, opa, eu não tô bem, tá na hora de eu procurar ajuda? Porque a gente tem que ver o que a gente fazia antes, o que a gente gosta, a gente tem sonhos, a gente, né, tem preferências, e aí a gente vai perdendo o interesse. E isso a gente tem que tomar cuidado no nosso dia a dia, não é a pessoa, porque a pessoa vai ter depressão, qualquer um de nós. Nós temos que estar nos observando. Por isso que lá na Ser Pleno a gente investe muito na questão do autoconhecimento. Eu preciso saber quem é a Regina, quem é essa pessoa que está morando aqui comigo. Quem sou eu? Né? O que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu tenho dificuldade, o que eu não tenho. Eu gosto de desafios, eu gosto de muitos desafios, ou às vezes eu me estresso um pouco. Então, essa é a reflexão que a gente deve fazer. E por isso a gente bate muito no autoconhecimento. O autoconhecimento é que vai nos levar a uma vida plena. Porque se eu não me conhecer, eu mesma vou dar uma rasteira em mim mesma, né? E o que tá faltando é isso, né? A gente saber quem é a gente. Cadê sua identidade? Exatamente. A gente vê as pessoas muito interessadas em... A pessoa, por exemplo, um advogado, ele estuda muito sobre leis, o médico estuda muito sobre medicina, mas nós precisamos estudar o mínimo necessário sobre o ser humano, porque nós somos humanos, né? Nós precisamos desse conhecimento. Quando você fala, como que eu posso ver? Eu posso ver se eu não tiver saído de casa, se eu tiver com dificuldade para sair de casa, dificuldade para ir conversar com os amigos, dificuldade para fazer as coisas normais do dia a dia, né? E é o que eu falo, todo movimento para dentro é perigoso, né? Então, se eu estou muito para dentro, não quero sair, não vou sair, não vou ligar para ninguém, não vou... Esse tipo de comportamento a gente tem que observar, se ele perdurar por muito tempo, né? Porque nós somos uns seres gregários, né? Nós somos seres que a gente precisa um do outro. A gente precisa se comunicar, a gente precisa trocar, a gente precisa desse social. Né? Porque é possível uma pessoa não querer fazer nada o tempo todo? Existe isso? Existe. Quando a pessoa está entrando numa depressão... Quando ela está entrando, ela já começa a mostrar zero interesse em tudo. Porque também tem a questão da personalidade. Tem gente que é mais arredio, tem gente que não gosta muito do social, tem gente que a bateria social é muito pequena, né? Acaba rápido. Então, a gente tem que ver a personalidade da pessoa e se realmente ela está em depressão. Esse tipo de personalidade mais fechada... a gente vê que o limiar é menor, né? Então, a gente tem que ficar sempre observando. E para não ter a depressão, a gente tem que ficar de olho em nós mesmos, né? Como nós estamos. Tipo, como é que está nosso relacionamento social? Com as pessoas, né? Quando a gente recebe... pessoas com depressão no consultório, em geral, ele não está interessado nos amigos, não responde mensagem, não atende telefone. Quer dizer, então, essa é uma questão importante. Outra questão, como é que ele está com a família, né? O relacionamento familiar também é outra coisa que a gente tem que observar. Outra questão, a questão do corpo. O corpo precisa de movimento. Né? Todas as vezes que a gente cansa o corpo, a gente descansa a mente. Então, isso é importantíssimo. Não tem jeito de você ficar parado. O corpo, ele exige mudança, exige
dinamicidade. Nós precisamos disso. Por isso que eu acredito muito na questão quando a gente fala saúde mental, a atividade física está atrelada nisso. Nossa, atividade física é muito importante. Se for para eu dar uma dica de coração para alguém hoje que esteja passando por alguma enfermidade dessa, comece a praticar atividade física. Que seja uma caminhada no parque. Só de você sair de casa, você ter contato com a natureza, você ver um passarinho passando. É como se, eu tô falando de mim, assim, é como se eu voltasse renovada. A caminhada é muito... O exercício físico em si, quem não gosta, a caminhada também é muito importante. A questão da espiritualidade é uma coisa fundamental. Nós temos que ter é como se o ser humano ele precisasse disso, né? A questão do social também, eu já falei. Enfim, são várias... Quando a pessoa está em depressão, a gente tem que analisar vários fatores. Regina, e quando a pessoa está com depressão, que infelizmente quando a gente vê algumas situações que, enfim, leva até a pessoa não querer mais viver. Inclusive, eu sou uma pessoa muito temente a Deus. Tudo eu coloco Deus primeiramente na minha vida. E eu até me emociono em falar isso. Porque é Deus que... Se a gente não tiver Deus primeiramente, você não consegue realizar as outras coisas. E quando eu vou orar pela manhã, eu sempre agradeço a Deus por ter acordado querendo viver. Porque sabemos que nem todo mundo acorda querendo viver. Tem gente que acorda, que droga que eu acordei. Então, estamos passando por um cenário, nesse momento, um cenário que as pessoas estão depressivas, que elas estão ansiosas, e não tem idade, é desde o mais velho ao mais novo, jovens de 20, 15 anos. Você olha para algumas crianças, elas com depressão, você olha dentro do olhar daquele jovem, que talvez não passou por nenhuma experiência ruim ainda na vida, mas pelo momento, o cenário que a gente está vivendo, de tudo imediato, de tudo a internet, você quer alguma coisa, é um clique. Como que os pais, né? Agora eu deixar essa dica para os pais e para os jovens também que estão assistindo, lidar com essa situação. O que eles podem estar fazendo para não entrar nisso? A gente vê que a depressão já era, né, a doença do século, antes da pandemia. Depois da pandemia, as coisas pioraram, né? Então, a gente vê nas estatísticas, se era 10% da população, quer dizer, agora já está 15%, quer dizer. Então, é uma porcentagem alta, né? Então, a probabilidade de a gente conhecer alguém é muito grande. E o que a gente vê é que as pessoas em depressão, as estatísticas falam que somente 1/3 dessas pessoas procuram ajuda. E isso é fundamental. A pessoa sozinha, às vezes ela não consegue sair, dependendo do grau da depressão, né? Então, ela precisa, sim, de ajuda. E quem é que vê isso? Os familiares. Os familiares está mais fácil para ver, né? Como que a pessoa está. Como que a gente vê? Nessa questão mesmo. A pessoa se recusa a estar presente, a pessoa fica muito no quarto, muito fechada, né? E é perigoso porque a gente sabe que muitos casos de suicídio envolvem depressão. Então, os pais têm que ficar de olho, né? E não só os pais, nós somos seres que um está ajudando o outro, né? Então, a gente tem que estar sempre prestando atenção para ajudar as pessoas, né? E os pais podem fazer isso. Os pais também podem acompanhar né, os filhos, mas evitar muita crítica, né? Muita crítica destrói a autoestima. Então, a gente precisa de ter mais reforçadores, menos críticas
e reforçar mais. Isso eu não falo nem criança, é todo mundo. Todo Nós mundo. precisamos de mais reforçadores, mais validação, né? E menos crítica. A crítica não ajuda. Então você acredita que é amar mais e menos crítica. É. Procurar entender o outro, né? Procurar entender, procurar ajudar e educar com reforçadores positivos. Educar reforçando o que está bom e não criticando o que está ruim. Porque às vezes e observar mais, né? Os pais observarem mais os seus filhos. Tem que observar. Por que chegou da escola triste? Às vezes a sua criança está sofrendo por um bullying, né, no colégio. E bullying, infelizmente, leva a depressão e leva a outras coisas piores também. Eu vejo que estamos num cenário, voltando a falar, eu gosto muito da internet, inclusive eu trabalho com a internet. Não vou ser hipócrita de falar que a internet é algo ruim, mas em algumas situações, quando tem excesso, porque se eu também for ficar na rede social o tempo inteiro e não dar atenção para as outras coisas na minha vida, o meu relacionamento, e eu falo relacionamento não só o marido e mulher, mas no relacionamento familiar também. Se eu for ficar muito aqui, eu também vou ficar doente. Realmente. E esse negócio que você falou do bullying, né, das crianças, recentemente eu conversei com uma pessoa que descobriu que o filho sofria bullying há um mês. E a criança já estava assim, desanimada, não queria ir para a escola. Então, a gente precisa ver os sinais, existem sinais. A gente precisa observar. É claro que o nosso dia a dia é difícil mesmo, a gente está sempre correndo, né? As coisas estão muito complexas, nós estamos num século complicado, né? Mas a gente tem que estar atento, sim. Outra questão que você falou das telas, né? A gente tem que limitar as telas. Infelizmente, temos que limitar. É um papel chato? Mas nós temos, sempre que a gente tira alguma coisa, Natália, a gente tem que dar outra. É importante a gente dar outra. Tipo, criança pequena, vai tirar a tela, dê outra coisa, vamos jogar, vamos fazer alguma outra coisa. E quando a gente troca a tela pela presença dos pais, a criança, em geral, não reclama. A presença é importante. A presença, o contato, né? O contato, a convivência. Porque o que a gente vê também, nesses lugares, agora mesmo que eu viajei, é o filho na tela e o pai na tela. Isso que eu ia falar agora, Regina. O menino chora em vez da mãe. Dá um brinquedo ou brincar, o pai e a mãe, o que ela faz? Deixa eu dar o celular pra ele calar a boca. Pra ele brincar. Eu até compreendo, de uma certa forma, a gente compreende, né? Porque a pessoa está no aeroporto, a criança está incomodando, né? E você acha que está incomodando os outros, e a criança está demandando. Mas se isso se torna rotina... O limite, né? Tem que ter um limite estipular limites. De tal hora você vai ficar, depois você vai procurar outras atividades que não seja isso aqui. Eu falo isso até pra mim, até pra gente que é adulto, a gente tem que se policiar. Tem os meus momentos que eu falo, hoje é o dia do meu momento day off, que eu quero estar desligada de rede social. Justamente pensando em quê? Na minha saúde mental, que eu tenho que ter. Exatamente. Porque para a Regina estar aqui hoje gravando comigo, para a Regina estar no consultório atendendo os seus pacientes, a Regina, primeiramente, antes dela ter uma empresa, ter um CNPJ, ela é um CPF. Ela não é uma máquina. Então ela precisa cuidar desses momentos day off dela também. Por exemplo, Regina estava descansando, voltou ontem à noite, então ela está aqui na plenitude, na paz. Por quê? A gente precisa desses momentos de saúde mental. Muito, precisa muito. Nossa, nós temos que ter essas saídas, né? Porque, por exemplo, nós vemos, tem aquela personalidade tipo, sabe, aquela pessoa que vive na pressa, ela tem a doença da pressa. Ela é perfeccionista, ela é rápida em tudo, ela faz tudo. Quer dizer, se ela não descansar, a probabilidade dela vir a ter um problema de saúde mental ou física é muito grande. Então, nós somos seres que a gente precisa de um tempo para descanso.
Nós não somos seres que... Nós não somos igual a máquina que você liga e lá vai, né? Quer dizer, até a máquina tem manutenção, Até né? a máquina tem um momento dela, né? Mas nós, então, precisamos de mais. Nós precisamos também daquele momento que você falou aí, sem fazer nada. Nós precisamos de mais. Hoje, o que a gente vê, os pais sempre sugerindo aos filhos o que fazer. Tipo, o filho vem e fala, tô sem fazer nada. Né? O que eu posso fazer? Quer dizer, nós não podemos estar preenchendo a agenda dos filhos o tempo todo. Ele tem que ter um momento de ócio, um momento de não fazer nada, um momento de ficar parado mesmo, ficar refletindo, porque quando ele para, ele vai refletir. Então, esse momento é importante para a criança. Não só para criança, né? Pra gente também, porque tem momentos que eu tô tão acelerada, fazendo tanta coisa, que eu chego no momento e falo assim, eu tenho que descansar. Domingo eu vou ficar sem fazer nada. E mesmo assim, às vezes eu não dou conta. Mas eu entendo que a gente precisa, porque nós não somos máquinas. Falando do assunto de máquina. A máquina tá chegando aí. Quer dizer, tá chegando não, já chegou. Que é a inteligência artificial. Que inclusive está substituindo cargos que o humano poderia estar executando. Só que a gente vê relacionado a isso, a questão... Eu sou muito de atendimento humanizado, eu gosto muito desse contato humano. Até para me fechar alguma coisa, eu ainda gosto de conversar, né? E eu sinto que cada vez essa questão humanizada tá ficando escasso. Você já notou que estabelecimentos que têm um atendimento humanizado, ele tá sendo destaque? Você falar um bom dia, tá sendo, nossa, eu vou voltar lá porque a moça falou bom dia comigo, porque não tá tendo mais isso. As pessoas estão se fechando, né? Você passa por isso e você sente também? Sim, semana passada eu fui, na outra semana eu fui comprar um eletrodoméstico. E aí eu tentei ligar para a loja, não atende. Não atende, é só no WhatsApp, né? Então, quer dizer, cada vez mais isso. Até os telemarketings, lembra que a gente recebia ligação de telemarketing? Justamente. Agora saudade. É uma gravação. Saudade da moça. E olha ligando. Que a gente falava mal dos telemarketing. Não é? Agora a gente está sentindo falta deles. Ontem eu fiquei tentando marcar uma consulta para mim. Eu não tava conseguindo, era só mensagem de WhatsApp. Eu falei, não, eu quero falar. Você entendeu como que tá ficando a questão humanizada? E eu sinto que cada vez mais o que for humanizado vai ser diferencial, vai ser destaque. Porque a máquina, ela pode fazer tudo de melhor, mas ela não tem um coração. Ela não tem sentimento. Não tem o sorriso. Que tem gente, que cada pessoa é diferente, né? Tem pessoas, né, de várias formas, de várias personalidades, né? Assim como a gente tem diferenças físicas, a gente tem diferenças também na mente, no emocional. E essas pessoas que precisam, que gostam da atenção diferenciada, gostam de conversar, de atenção. Desse olho no olho, né? Então, realmente vão sentir falta. Eu, por exemplo, adoro conversar, estar junto, abraço, eu gosto também. Então, ficar só na máquina é mais complicado. Eu, há um tempo atrás, quando eu comecei a empreender, que eu te falei, através dos produtos da roça, né, que eu morava fazendo, e eu trazia aqueles produtos para vender na cidade. E na cidade onde eu vendia, onde eu morava, várias feiras espalhadas vendendo o mesmo produto. E eu comecei a entender, eu falei, gente, um dia eu parei para pensar, eu falei, por que as pessoas aqui da cidade têm a feira disponível 24 horas para elas, e elas gostam de comprar de mim? E aí eu fui entender que era por causa da Natália, do meu bom dia, do meu boa tarde, do meu boa noite, a atenção que eu sempre dei para elas. E eu vejo que é isso que falta hoje. Quando uma cliente minha falava, Natália, eu vou fazer um almoço no domingo para minha família, quero uma galinha caipira, e eu atendia ela, o pedido dela, e automaticamente eu perguntava, você já tem a sobremesa?
Ah, eu não tenho sobremesa. Eu falei, mulher, se você colocar um queijo com doce, vai ser uma sobremesa maravilhosa. Ai, Natália, eu quero. Sabe, você abraçar o seu cliente, ou isso você deve fazer na sua clínica também. Eu tô dando um exemplo de mim, né, que foi com produtos. Mas não é, a partir do momento que o cliente passa a entender que você não quer só vender para ele, porque a venda ela é automática, é natural, mas que você tá preocupado com o bem-estar dele. Nós tivemos uma perda aí, né? Porque antes da pandemia a gente tinha mais abraços, né? Tinha mais encontros, tinha mais. E aí, com essa questão de tudo por online, né? Nós tivemos uma perda grande nessa questão do toque, nessa questão do sorriso, do abraçado, do comunicado, da interação. Né? Você vê os jovens hoje, dessa geração de agora, da internet, eles não têm isso. Por quê? Tá todo mundo individual, cada um nos seus quartos, cada um com suas vidas. Pois é, essa nossa geração tá um pouco diferente, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, porque são essas pessoas que estão vindo. É verdade. Pessoas que têm dificuldade em se sentir frustrado, né? Não tem resistência à frustração, tem pouca resistência à frustração. E não gostam, não tem costume com o toque, né? Porque teve criança que nasce. Quantas crianças nasceram na pandemia? Quantas crianças? Elas têm dificuldade com o toque. É lamentável, mas. E deixa eu te fazer uma pergunta. Em relação à terapia, porque vem tudo ligado, né? A depressão com terapia, com tratamento. Em relação à terapia, qualquer pessoa pode fazer? Pode procurar ou ela tem que estar com algum problema? Como que funciona? Não, a terapia é uma delícia. Terapia é uma coisa maravilhosa, você estando ou não com problema. Por quê? Porque você tem 52 minutos, são 50 minutos para falar da gente mesmo, refletir sobre nossos próprios problemas, nossos processos internos, enfim, pensar sobre essa pessoa, como que essa pessoa está se sentindo, entende? E isso a gente não consegue. Não adianta eu falar, Regina, para aí e fica 50 minutos pensando você mesma, uma vez por semana. Não dá. A rotina fica, sabe, a gente fica fazendo 1000 coisas e as coisas cobrando e pressão, não tem condição. Então, só se eu parar, não, eu vou uma terapia ou eu vou fazer online, aí sim você é programado, tem que ser programado, decisão mental. Não estou com nenhum problema, mas eu vou refletir sobre mim, sobre essa pessoa, cuidar dessa pessoa que sou eu. Isso. Porque a pessoa mais importante do mundo para mim sou eu mesma. Justamente. Porque se você não for para você, você vai ser para quem? É o meu reflexo pro mundo, né? Então é importantíssima a terapia, que a gente não deixe chegar nisso. Né? Aí as pessoas falam, porque é caro. Bom, mas também as pessoas vão para o barzinho e gastam muito. As pessoas vão para massagem, gastam para o salão. Tem gente que vai para o salão toda semana. Então, será que é caro mesmo ou será que é questão de prioridade? Né? A gente tem uma dificuldade de... É como se a gente tivesse medo de refletir, né, sobre nossos próprios processos. E a gente não pode ter, né? Porque é o que eu falo, a gente sempre... a gente não pode ser ingênuo de pensar que o meu mundo, a minha vida vai ser legal. A vizinha está tendo problema, o outro vizinho de cá está tendo problema, mas a minha vida vai ser 100%. A gente sabe que isso não corresponde à realidade. A gente sabe que nós vamos ter desafios, sim. Né? Nesse plano, a gente vai ter desafios, sim. Então, o que vai fazer a diferença entre eu me sair bem e eu me sair com mais sofrimento, com muito sofrimento? É justamente eu ter consciência de mim mesma, eu ter o autoconhecimento, eu poder, quer dizer, eu saio na frente.
né? E isso é feito com a terapia. Eu amo terapia. Eu até brinco, eu já recebi alta da minha terapia 2 vezes. A terapeuta falou, não, já tá bom. Eu falei, não, mas eu quero continuar. Inclusive, é porque justamente você aprende a lidar com as suas habilidades. Exatamente. Não é porque você tá mal. Com um profissional. Com um profissional. Ele vai te mostrar pontos que talvez você não esteja enxergando. E eu falo que Deus nos dá a oportunidade todos os dias da gente ser humanos melhores. Então, elevar o seu nível de consciência. Qual o seu nível de consciência hoje? Igual você falou sobre a questão é caro uma terapia relacionada. Eu falo que é investimento. Tudo que você faz para melhoria, para você, é investimento. Nada é gasto. Então, tá. Outra questão interessante que eu não falei ainda sobre a depressão. A depressão, já falei que é uma questão de saúde, é uma doença que tem que ser tratada por profissional. Sim. Não é qualquer um que vai tratar uma depressão, né? Não vamos ser inocentes de pensar que a depressão vai passar. Não, vai passar. Não, vamos tratar com o profissional enquanto é possível. E a gente tem 2 profissionais que tratam a depressão, que é o psiquiatra e o psicólogo. O psiquiatra, ele trata com remédio. Então, a pessoa vai sair daquilo, mas tem que ter a terapia. Por quê? Porque senão ela vai depender do remédio pro resto da vida. Ela precisa da terapia para ela entender por que ela entrou em depressão, o que ela pode fazer para sair, né? Se conhecer melhor para que ela não seja de novo, não caia de novo em depressão daqui para frente. Em outra oportunidade. Isso mesmo, isso é super importante ressaltar, porque é o que eu falei do nível de consciência. Talvez as pessoas que estão se mutilando, e quando eu falo se mutilar, não é só pegar uma faca, um estilete, uma tesoura e se cortar. É fazendo coisas que vai te destruindo. Será que hoje você não estar bem, ir pro bar, beber, vai te fazer bem ou vai te fazer mal? Aí é o que eu volto. A terapia é um investimento que você vai fazer, que um profissional vai te mostrar os pontos negativos e os positivos que você pode melhorar. Talvez você vivendo essa outra situação, ela só vai te afundar. Então, por isso que a gente tem o quê? Elevar o nosso pensamento, para a gente começar a entender o que realmente você precisa. Entender as suas habilidades. A Natália, há um tempo atrás, ela não sabia de várias habilidades que eu sei hoje. Então, buscar melhorar como pessoa, como ser humano. Quando a gente brinca, faz uma terapia, não é porque eu tô te chamando de doido, eu tô achando que você não tá dentro da casinha, não. É para você melhorar mais ainda como pessoa, como CPF, né? Então, eu acho super importante ressaltar isso. Essa questão de bar e outras questões, a gente também tem que tomar cuidado para ver se a gente não está fazendo as mesmas coisas que os outros fazem por imitação, né? Então, por isso que é importante a terapia, para a gente se conhecer. Porque um grande paradigma hoje é o seguinte, as pessoas acham que todas são iguais. Não. Cada pessoa é diferente. Ora, se eu sou diferente da Natália, por que eu vou copiar a vida da Natália? Copiar o que ela faz, a não ser as coisas básicas e boas, né? Essas não tem jeito de copiar. Modelo que é bom, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, né? Porque, você vê, há um tempo atrás, todo mundo comprando SUV, sabe? Aqueles carrões altos, difíceis de estacionar, gastadores, bebedores, né? Era moda, era a coisa melhor do mundo. E eu realmente comprei um, adorei, usei, troquei. Não, agora eu quero um carro pequenininho, que gaste menos, né? Que consuma menos. Então, quer dizer, a gente tem que estar o tempo todo prestando atenção, senão a gente repete as coisas da moda. A gente está copiando as coisas, achando que todos são iguais. Não, né? Aquela pessoa pode precisar do SUV, sei lá, por algumas razões, né? Tem família grande, passa por estrada de terra. Agora, eu não precisava. Mas a gente não sabe disso e não tem consciência disso se você não prestar atenção.
tem que estar ligada a o que encaixa com você. Quando eu falei relacionada a tomar um drink ou ao bar, eu particularmente gosto de tomar um vinhozinho. Só que eu sei os momentos que aquilo vai me fazer bem ou não. Por isso a importância do autoconhecimento. Você saber quem é você. Principalmente, eu tô puxando a sardinha pro lado de mulher, porque a gente trabalha muito com mulher, né? Então, o tanto... Hoje, quando você conversa com algumas mulheres, você vê que elas não têm identidade própria. Elas não sabem o que elas gostam ou não gostam, o que dá para aceitar, o que não aceita. E é importante para a mulher mais ainda, que recai sobre a mulher muita responsabilidade, né, na casa. Da casa. Houve uma mudança grande, né? A gente já vê mudança, já vê homens ajudando, mas ajudando, né? Acaba que sobrecarrega a mulher. Sobrecarrega com o filho, o filho ele não quer o pai, ele quer a mãe. Uhum. Ele machucou o pai vai ser para, né, quando está feliz, quando está machucado qualquer problema, a mãe. Isso não é mais assim 100% dos casos. Agora está mudando, essa geração está mudando bem, né? Mas eu vejo ainda muito disso. Então a mulher tem que ser mais cuidada, tem que ter mais cuidado, porque a pressão em cima da mulher é maior. Eu particularmente, eu gosto de me cuidar. Hoje eu sei o que me faz bem. E me cuidar me faz bem. Eleva a minha autoestima e eu priorizo coisas na minha vida. Por quê? Para a Natália ter todo o ecossistema girando ao redor dela, como o CNPJ, o CPF tem que estar fortalecido. E você falou uma coisa muito importante sobre a espiritualidade. Você com um tripé alinhado, que é espírito, corpo e mente... Isso tudo está em equilíbrio, você vira eu falo que você vira um foguete. Foguete não tem ré. Você só vai para frente. Né? A gente não costuma falar assim em religião. Mas a gente aproveita a religião da pessoa para o bem dela. E a gente estimula, assim, a questão da espiritualidade. É muito importante. Não dá para descaracterizar. Deixar de lado, não né? dá. Independente da religião. O ser humano é aquilo que você falou, é um tripé mesmo. É um tripé. Tem que cuidar do corpo, da mente e do espírito. E a Regina, essa mulher maravilhosa que está aqui na minha frente, falando desse conteúdo incrível que eu amo, né? A Regina, ela é mãe, ela é esposa. Sim, eu sou casada há 40 anos, né? Que meu lindo, marido... 40 anos. Uma longa história. 40 anos, esse ano nós fizemos 40 anos de casados. E aí o povo fala, porque às vezes eu ouço essas coisas, tipo, sorte, tem sorte. Não existe sorte. Não, tem um cômputo de sorte, mas existe o dia a dia, né? Eu digo assim, minha vida não é maravilhas, né? A gente sabe que pessoas diferentes, ele é completamente diferente de mim, então há que haver muita negociação, né? Então a gente está em constante negociação. O que a gente não abdica é de estar junto do outro. Isso aí não. Isso aí realmente nós fazemos questão de sempre estar juntos. Né? Tem que ter essa saúde mental no relacionamento, né? Um entender o outro. É igual você falou, são duas pessoas diferentes convivendo juntas. Então não é questão de que eu faço mais que você. Não, é um acordo. Porque amar é uma escolha diária, concorda? Escolha diária. Uma pessoa eu penso assim que separar é muito mais fácil, vamos dizer assim, né? Do que você ir ali tentar compreender, entender, né? Mas para você entender o outro, você precisa primeiro entender a mim. Por exemplo, chegam casais, né, para fazer terapia. A gente, em princípio, a gente verifica algumas coisas, né? Vê a força da relação. E a gente vê que muitos dos problemas do casal é problema de base. Você está entendendo? Que a pessoa, que os dois trazem da família de origem. Então, aí fica difícil. Aí você pensa assim, vai fazer terapia de casal? Tudo bem, vamos fazer. Mas o que a gente tem que
resolver nossas questões primeiro, para não pesar a relação do casal. Porque Entende? senão vem com problema de lá, traz pra cá e... Aí não tem jeito, aí fica realmente complicado, né? Se eu não resolvo meus traumas, se meu marido não resolve os traumas dele, aí eu passo os traumas meus para ele passa para mim, vem me cobrar, e aí realmente fica insustentável a relação. Na relação, eu também concordo com isso. Então lá na sua clínica também tem essas terapias de casais? Tem. Mais um produto que eu não sabia na esteira da Regina. Terapia de casal, terapia de família. Ah, que bacana. É. E o que foi, Regina, que te levou? Vou montar uma clínica e vou cuidar de pessoas, porque eu tenho uma eterna admiração pro pessoal da área da saúde. Inclusive eu tenho amigas, X Saúde aqui, a dona dessa clínica de estética, fica no Gama, Juliana. Ela é da área da saúde e resolveu montar uma clínica para poder cuidar de pessoas. E eu falo assim, tem que amar realmente a profissão. E o que foi que levou a Regina? Falou, não, eu vou seguir isso aqui, vou ajudar pessoas. O conhecimento que eu tenho, eu quero transbordar na vida delas. Eu acho que eu sou psicóloga desde bebê. Sempre gostou de escutar. Eu sempre gostei de gente, eu gosto de gente, gosto de entender a mecânica da mente das pessoas, sabe? Observar. Eu sempre gostei, sempre é uma coisa que eu amo, né? As pessoas às vezes perguntam, poxa, mas fulano fez alguma coisa com você e você não está nem aí. Quer dizer, não é que eu não estou nem aí, eu vejo, né? Mas é porque eu acho assim que as pessoas são mais do que isso, sabe? Eu prefiro estar com elas do que não estar. Acho legal, sabe? E o que não me atinge, não me atinge. Mas, então, eu trabalhava, né? Trabalhava numa empresa com gestão de pessoas e eu queria ajudar mais, porque quando você está numa empresa, apesar de você ter certa liberdade, eu tinha certa liberdade, né? Lá a gente criei programas de qualidade de vida para justamente ver a questão da pessoa, né? Para ajudar as pessoas, porque as pessoas tinham um alto comprometimento com a empresa e a empresa não via eu não via esse mesmo comprometimento. Então, a gente implantou lá né, programa de qualidade de vida, depois gestão da ética também, justamente para ajudar as pessoas, né? Mas eu queria mais, né? E como eu já ia aposentar, eu falei, não, então eu vou... em 2009, em preparação para a aposentadoria, eu já comecei a fazer análise do comportamento, a estudar novamente, que já sou psicóloga há algum tempo. Então, eu comecei a atender pessoas, e é apaixonante atender pessoas. A gente vê mudanças, você atende um adolescente, muda a casa inteira. É assim incrível, meu Deus do céu, como é uma coisa boa para você experienciar, e você vê que você ajudou naquilo, sabe? É gratificante, né? Nossa, muito bom. Eu tive uma adolescente que ficou 2 anos comigo. Esse caso eu posso falar porque, inclusive, é parte do meu TCC, né, de análise do comportamento. Então, está publicado, então não tem problema. Eu tenho autorização para isso. Mas, então, ela entrou com comportamento autolesivo, sabe? Então, era um sofrimento para ela, para os pais, tinha bullying no colégio, enfim, uma série de problemas. E nós estamos trabalhando. Pronto, mudou toda uma estrutura, porque quando a gente atende adolescente, a gente atende os pais também, né? A raiz, né? A gente tem que atender os pais também. Os pais têm que estar junto, porque senão a gente não consegue nada. Então, e a gente foi trabalhando, e hoje uma pessoa está fazendo medicina, nossa... Inclusive se apaixonou por cuidar de pessoas, né? Olha só. Então a gente vê assim, famílias mudando com o seu trabalho, é muito bom. Nossa, é muito gratificante mesmo. Eu falo que quando eu comecei com esse projeto do podcast,
Porque aqui é quase uma terapia, né? Porque quando eu sento aqui para conversar, Regina, é surpreendente lidar com pessoas, conhecer pessoas. Imagina que cada pessoa que eu recebo aqui tem uma história, uma vivência. E eu me sinto, até me emociono, tão privilegiada de poder viver isso. Por quê? Por que eu gosto de perguntar por que você entrou para essa profissão? Porque você tem um propósito. Não é só pelo dinheiro. Porque o dinheiro é a energia daquilo que você tá fazendo de bom pela outra. Então, quando eu conheço profissionais, assim, que realmente vestem a camisa, que se preocupa com outra pessoa, acompanha, vê o crescimento, vê a libertação daquilo de ruim que viveu, é extraordinário. Eu falo pra você que hoje eu estou aqui conversando com você e aprendendo muito, conhecendo mais a Regina. Por que é bom um podcast? Eu falo pra todo convidado meu. Porque às vezes os seus pacientes, eles conhecem a Regina profissional. A Regina que tá ali, entendeu? Né? E quando assiste um podcast seu, a gente consegue sentir que profissional é aquela. Se realmente aquela profissional ou profissional, ele está comprometido com a minha situação. Eu volto à questão do humanizado. Tem que ter sentimento. Você concorda comigo? Sim, tudo que a gente faz tem que ter. E eu adoro estar com pessoas, adoro conviver, a energia conversar. Nessa sala, a frequência está elevada. E eu falo que eu vou trabalhar até eu puder, né? Até ter condições, a minha intenção é essa, sabe? Ajudar. Morrer trabalhando, sabe? Até a hora que o homem lá de cima mandar, né? Uhum. Mas eu acho muito legal. Eu tenho uma amiga cujo sogro, né, morreu aos 100 anos trabalhando. Ele pegava o carro dele e ia para o trabalho. Acho lindo, sabe? Quer dizer, ele não morreu com cuidador, não morreu no asilo, não morreu dando trabalho. Não, ele morreu trabalhando. Eu acho isso tão bonito, sabe? A minha mãe morreu trabalhando, a minha avó morreu trabalhando. E com a cabeça boa, né? De estar proporcionando tanto coisas boas para ela, mas quanto as pessoas que estão ao redor. Eu falo também que eu quero chegar, se Deus permitir, né? Porque a gente não sabe quem que vai primeiro. Mas eu quero, se Deus permitir, eu chegar numa idade, estar bem. Você vê aí quantas pessoas já de idade super bem, a energia boa, a áurea boa. E eu acredito muito na lei da atração. Eu e você é tão parecida nessa questão da energia que a gente se atraiu. E a gente está aqui hoje é por conta dessa conexão que a gente teve. Porque quando a gente se conheceu, tinha várias outras pessoas. Pois é, incrível, né? As pessoas falam... A Lucelena da Nova Acrópole fala sobre isso, né? Sobre essa sinergia. Eu acredito demais, porque você atrai aquilo que você emana. Se eu sou uma pessoa que eu trabalho com positivo, igual tem aquela frase que as pessoas gostam de usar. Porque o não eu já tenho, eu vou atrás do sim. E eu falei, não, eu tenho sim e eu vou atrás da certeza. Porque se você começa com a energia baixa... Começa com o não. Com não, olha só que fraqueza de mente. Eu começo com não, vou atrás do sim. Né? Então, tudo isso é trabalhando a mente da gente. E é algo que, desde que eu comecei a estudar, a me tratar, a buscar essas novas habilidades, eu vim me apaixonando mais ainda. E quando a gente resolveu gravar esse podcast, que eu vi que você era dessa área, eu falei, gente, esse é um assunto que ele tem que ser falado. E a internet hoje, ela chega onde a gente não consegue chegar, né? E que esse bate-papo chegue a várias outras pessoas, que seus pacientes também possam assistir para te conhecer melhor. E eu me sinto, mais uma vez, eu não canso de falar, honrada de estar aqui com você, tá? Então, quem tiver precisando de uma terapia ou quiser se conectar com a Regina em relação a esses produtos que ela tem a oferecer na clínica dela, que inclusive depois eu quero ir lá conhecer. Tá. Toda a descrição, as informações estão aqui no vídeo, aqui abaixo, tá? E
obrigada mais uma vez por estar aqui. Você quer deixar um recadinho para o nosso público que está nos assistindo? Pode falar. Sim, eu quero deixar um recado. Para que você procure se autoconhecer, procure fazer um trabalho de autoconhecimento. É muito importante a gente saber quem é essa pessoa, com quem a gente convive 24 horas. É muito importante, porque a gente veio aqui, acredito que a gente veio aqui para ter uma vida plena, para ter uma vida inteira, né? Uma vida fragmentada, quer dizer, por que ter uma vida fragmentada se eu posso ter uma vida plena, se eu posso ser inteira, né? Então, é isso que eu quero deixar para vocês. Não deixem de procurar o autoconhecimento. Eu também acredito nisso. A gente não sabe se a gente tem outra vida, mas dessa a gente tem certeza. Então, que a gente viva essa vida da melhor forma possível. Em plenitude. Em plenitude. Amei. Obrigada por esse bate-papo, obrigada por essa conexão. Conte comigo que daqui pra frente a gente ande de mãos dadas, ajudando outras pessoas tem várias pessoas que precisam de uma palavra, de um abraço, né? Que Deus nos coloque aí nos lugares certos. E pode contar comigo que eu estou aqui para multiplicar todos os resultados que você tem aí pra gente andar juntas. Viu, Regina? Muito obrigada. Tá, obrigada a você. E meu povo querido aqui do Papo que Rende com Natália Reis. Mais uma vez, obrigada por vocês estarem aqui comigo. E eu vou ficando aqui com mais esse episódio, agradecendo a todos os apoiadores que passaram aqui no telão, tá? E é isso, muito obrigado. Encerramos aqui mais um Papo que Rende com Natália Reis e até o próximo episódio.